né? Pai, nós estamos gratos pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Que o teu Espírito esteja sobre nós agora, nos introduzindo nessa matéria e no conhecimento e na prática dela, em nome de Jesus. Oramos e repreendemos em nós, em nosso meio, todo tipo de mal, e que a bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus, porque é um direito nosso, somos abençoados, temos o poder da bênção operando em nós, e liberamos esse poder para nos abençoar aqui em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós tivemos o aniversário do pastor Pedro Grande, nosso presidente, aqui, né, na igreja desse fim de semana, né? Fim de semana que passou. E foi um momento muito maravilhoso, né? Uma bênção em todos os aspectos, em todo sentido. Eu gostaria de saber quem esteve aqui naquela reunião. Levante a mão, por favor. No culto à noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Os irmãos estiveram naquela reunião. Só a título assim, de avaliação, lógico, todos os atos da reunião foi muito abençoado, mas para o meu objetivo aqui, o Senhor nos deu uma palavra naquela noite. Eu gostaria dos irmãos que você também não teve hoje, né? Então, eu vou fazer um breve questionário de avaliação aqui, saber a capacidade da memória dos irmãos, como está. Então, vocês que estiveram no culto, a pergunta é a seguinte: qual foi o tema da mensagem que o pastor Gilberto pregou? Para vocês que estiveram no culto. Pastor, no caso, que a gente desceu. Teve quatro que desceu. A gente desce mais crianças. Não. Segundo as proporções, vamos lá. Irmão. Glória a Deus. E nós queremos dar também bem-vindos aqui a todos os alunos que estão nessa aula que está sendo gravada. Deus abençoe a todos. Vamos lá? O chuva não conseguiu ainda. Ok. Então, muito bem. Fique aí a curiosidade. Tá? Vocês não sabem, foi o Chico ali naquela reunião. Mas o pastor, foi o Basta de Elias que falou? Bom, eu que estou perguntando, foi o Basta de Elias? Então, muito bem. O Basta de Elias. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo? Basta de Elias. Quem que lembrou? E Elias, né? tá vendo? É só puxar um pouquinho. Graças a Deus. E rapidinho, né? Quem sabe podemos seguir mais à frente um pouquinho. Foi dividido em 3 partes. O Basta de Elias e tem 3 outros Basta. Vamos dar dica. O primeiro foi de quem? De Jezabel. O segundo, do próprio. E o terceiro? Aí a mente, como é poderosa, né? Ela vai fazendo as conexões e assim vai. Se a gente ficar mais um pouquinho tentando buscar o arquivo, a gente vai conseguir abrir outras janelinhas aí da memória e vamos conseguir outras informações, né, sobre aquele assunto. Isso é porque a gente precisa ter esse zelo, esse cuidado com tudo que a gente está ouvindo, porque a gente ouve muita coisa, além das reuniões específicas, temos tantas informações a toda hora, que muitas vezes aquilo vai passando, vai acumulando, e não conseguimos digerir, não conseguimos vivenciar, não conseguimos mentalizar, não conseguimos, e vai se perdendo. E a Bíblia diz lá que quando a palavra vem, o inimigo vem e tira. Além do inimigo estar tirando, a gente mesmo deixa ser tirado. Então vamos aguardar para isso. Gente, glória a Deus por isso, né? Mas só para colocar também que foi um culto muito profético. Apesar de ser um culto de aniversário, ele cumpriu, né, todos os atos maravilhosos de um culto verdadeiro, né?
graças a Deus. Então, nós estamos falando sobre esse ministério, é uma matéria de teologia focada mais em nosso chamamento e nosso ministério, tá? Então, lembrando rapidinho, vamos lá, os contextos, passamos, né? Vamos chegar agora ao atual. Lembra dessa imagem dos ripeletes, né? Os rupeletes ou ripeletes, né? Os remadores do porão de baixo. Paulo que não quis comparar com ninguém, mas o pano de fundo lá pode ser, né? Essa ideia do ministério relacionado a isso. E a gente teve uma preocupação também de definir os termos, né? Eu todos definir direitinho, os termos hebraicos para gregos, para o nome, a definição de ministério, a árvore da língua, né? Essa questão linguística é muito interessante, porque a própria língua ajuda a gente a ter uma compreensão melhor na sua etimologia, né? A etimologia é isso, é a origem da palavra, o seu curso, né? Como ela vai juntando com outros radicais, com outras informações culturais, e ela vai enxertando coisas, de repente lá na frente ela é bem diferente daquilo que no seu original foi definido. Então, por isso que é importante a gente ter muita informação sobre os termos, os seus cognatos e, enfim, a sua história, né? Isso é muito importante. O ministério, por exemplo, ele tem um início, né, nesse ano aí, mais ou menos da data do século XVI, onde o catolicismo mesmo, né, que introduziu através dos padres esse termo também ministro, e aí então que foi se alastrando, foi pegando, né, e o ministro, o fundo dele, a essência dele é servo, né, é o servo. Mas aí eu gosto muito do termo ministro, né, mesmo que veio lá da Roma Antiga, da parte hierárquica, né, dos imperadores, aí foi surgindo esse termo também, e depois migrou para o catolicismo, que pegou esse termo já do Império Romano, né, e depois a gente acabou, né, esse termo sendo um termo muito usado, muito eficaz aqui para a gente, porque o servo pode ser entendido como um servo genericamente falando, mas o ministro ele já tem uma especialização, já tem uma identidade que ele carrega quando a gente vai assim falando sobre ele, né? Você pode ver que ele traz também, é por isso que tem vários tipos, né, de ministérios e ministros, né? Então, glória a Deus. E nós falamos também dessa problemática, né, prática, de como relacionamos filhos, servos e ministros, né, para a gente também não confundir. E essa questão do equilíbrio, também a gente é muito dedicado só a aprender e menos a servir. Muito a ministrar, né, e menos a relacionar como filho, né? Então a gente tem o relacionamento vertical como filho e os horizontais, né? Que a gente serve, que a gente aprende uns com os outros, né? Então a gente tem que equilibrar tudo, né? Aprender na medida certa, servir na medida certa, relacionar na medida certa. O filho relaciona, o servo ele presta então através dos seus dons, suas habilidades, o seu serviço, né? O seu ministério. E enquanto a questão do discípulo está focado no aprendizado. Então, o equilíbrio dessas coisas, nada exagerado, que é o ideal para a gente. É isso aí. E aí nós falamos também que essa palavra é muito usada no mundo secular. Hoje tem ministro do governo, primeiro-ministro, ministro do Supremo Tribunal Federal, DJ, enfim. Na política esse termo é muito abundantemente usado, né? Como também no sistema religioso, há muito, né, dessa utilização de ministros, ministérios, enfim. E nas denominações hoje, nós estamos tendo, a maioria das denominações já deixou de utilizar muito o termo departamento, sociedade, a forma até que algumas igrejas que nosso ministério usa. Lá eu uso todos os ministérios, identificado como ministro. Com o termo ministério, o Ministério das Mulheres, o Ministério dos Homens, o Ministério das Crianças, o Ministério dos Jovens, o Ministério da Terceira Idade, e assim como o Ministério da Diplomacia, né, que é a área de relacionamentos gerais, e Ministério da Intercessão, tudo é ministério. Eu tenho ministério, é termo de serviço, prestação, servir com aquela especialidade, né? É um termo também mais técnico, mais funcional, né? E não importa se tem um ministério que você quer colocar um nome que você gostaria que esse ministério fosse identificado e chamado, um nome bíblico, qualquer outro nome, né? Lá no nosso Ministério de Música, que a gente usa o termo música, mas parece que música é muito secularizada. Não é música, é o termo técnico, as melodias. E tem a música que adora, a música que edifica a igreja, e a música que evangeliza. Então é muito bom
a gente entender, para a gente separar. Mas o ministério nosso resolveu chamar o ministério de adoradores por excelência. Então é isso, a pessoa, os líderes podem dar uma identidade aos seus ministérios respectivamente. Mas eu adoto muito esses múltiplos ministérios da igreja. Isso desde 2000 que eu venho pensando nisso e trabalhando na igreja com múltiplos ministérios, né? Graças a Deus. E então aí chegamos até essas questões aí da igreja, né? Que nós estamos trabalhando agora, a questão da igreja. Eu vou entrar rapidinho. Chegamos a esse último aqui que nós não passamos, esse conteúdo aqui não foi dado, né? Só dei uma reprise rapidinho, o contexto do corpo de Cristo. Então o que acontece? O ministério ministro está numa visão geral do corpo ministerial da palavra e o corpo ministerial da igreja local. Muitas igrejas ou muitos ministérios denominacionais não fazem essa distinção. Eu faço essa distinção. Eu faço essa distinção e eu acho interessante e vou aqui procurar mostrar essa distinção para os irmãos, né? Então vamos ver aqui. Então nós temos, tudo está embasado aí na palavra de Deus. O corpo ministerial da palavra está relacionado lá com Efésios 4, onde são os 5 dons ministeriais, que volto a repetir, algumas denominações, algumas teologias, alguns segmentos teológicos já não estão utilizando apóstolos e profetas. Para eles não há continuidade dos apóstolos e profetas, só há continuidade de mestre, evangelista e pastor, e principalmente a ênfase no ministério pastoral, né? Então, muito bem. E eu continuo crendo na continuidade dos 5 dons ministeriais e da necessidade desses dons fazerem parte da realidade da igreja. Eles não, para mim, eles não pararam, eles estão ativos, eles estão firmes, né? E vamos em frente. Como também a igreja corpo, no sentido ministerial, corpo de Cristo, corpo de dons, né? Do serviço da igreja local, onde ela é formada por dons do Espírito Santo, muitas igrejas também não adotam a ideia de que falam que os dons já não estão em continuidade, que os dons pararam, né? E não há os dons espirituais em ação. Eles, uns entendem, né? Algumas teologias entendem que os dons foram para aquele tempo, eles existiram lá, depois pararam de existir e voltaram a existir no final, né? Mas nós falamos por experiência própria, inegável, né? Não tem como você encontrar a sua consciência da experiência, como um Jó conhecido de ouvir agora de ver, que os dons não existem. Um teólogo chegar para mim, por mais que ele seja culto e dizer que os dons, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de discernimento de espírito, dom de línguas, interpretação, profecia, sonhos e milagres, essas coisas cessaram, me ajuda aí. Me ajuda aí, você está fora de cabeça sua, está fora. E tem muita gente, teólogos fortes, tá? E já estão nessa linha. Então, tem misericórdia. Para mim, isso aí é para não. E tem muitos pentecostais que lá estão indo. Uma onda que está vindo ali, porque as questões são assim: tem, a igreja é uma igreja mundial, tem influência mundial. E há muitos líderes de influência mundiais. E esses líderes de influência mundial, essas ondas, essas energias de influência deles, atingem muita gente, em muitas denominações, e vão cedendo. Por exemplo, eu em 97, veja isso, em 97, não, 97 não, eu tinha 10 anos que isso aconteceu, em 87, muitos aqui, eu acho que alguns aqui nem nascidos eram, 87, você não, né? 87, eu estive em Brasília, justamente no momento e no período que a comunidade estava se instalando no Brasil, as igrejas da comunidade. Aí eu ouvi o Renê, o Benê da comunidade, que tem muitas situações dele, o Asaf Borba, estava com a gente na época, o presidente da Sala da Nossa Terra hoje, me foge agora o nome dele, né? Tem lá a esposa deles, tem uma TV Gênesis, né? Da televisão, agora me fugiu. O Robson Rodovalho, que é um indivíduo ainda, né, que está em ação. Então, todos eles estavam ali, naquela conferência, alugaram lá um centro de convenções em Brasília, e aí, nós fomos para lá. E ali,
a comunidade estava ali chegando, né, com força total, essa ideia de comunidades. E o que eles traziam de novo? A adoração, que até então a gente conhecia apenas a reunião de cânticos e corinhos e palmas, e corinhos de fogo, corinhos de cura, corinhos de raiz, né, de pentecostais, e não tinha nenhuma adoração na igreja. Esses cultos comunicacionais que a gente adora hoje, com levantar de mão, com danças, com liberdade, hoje, né, já muitas igrejas, até algumas nossas não têm restrição, mas a maioria estão livres para isso. Então eles estavam com isso lá em 80, na década de 80, em abundância. E aí eu lembro que anunciaram o apóstolo Juan Carlos Trantino, e anunciaram o profeta, não sei o que, lá da Argentina, e o apóstolo lá da Itália, para pregar para a gente a palavra de Deus. Então ouvir aquilo, que coisa estranha, diferente, nunca tinha escutado até então, nunca vi isso aqui louvor, nunca vi gente dançar, né, e uma dança assim tão na liberdade, não era igual hoje, muitas vezes existem os ministérios de danças coreografadas, enfim, que cantam junto aí com os ministérios, mas lá foi uma coisa muito espontânea, muito livre. As pessoas iam para o palco, celebravam com alegria lá no palco, faziam uma rodinha e cantavam com toda a liberdade, né? Eu fiquei achando aquilo impactante, foi chocante para mim, mas depois fui vendo que era de Deus, o Espírito Santo estava ali, tocou, me quebrou tudo lá. Então, bom, essas questões da igreja, né, passando por esses processos de revitalização, de reestruturação, então eles já reconheciam os ministérios, o mover dos dons, né? Nós aqui, problema aqui nesse tempo mesmo, aqui, ó, quantos dons, quantas obras, quantas coisas vi aqui acontecer, sendo ministrada por pregadores itinerantes que chegavam aqui, e entre nós mesmos, né? No próprio casamento, se eu não estou equivocado aqui do irmão, o casal veio para cá, nós estávamos, já saiu do casamento com a vigília e foi batizado com o Espírito Santo. Então, coisas assim, né? Com evidências e tudo mais. Então a gente precisa tal. Então nós temos essa questão. Então nós cremos, né, na existência deles. E qual é o objetivo desses ministérios? O corpo ministerial da palavra, ele é um corpo extralocal, né? Ele pode ser regional e mundial, certo? Ele é formado pelos 5 ministérios da palavra. Eu coloquei o corpo para mostrar que é uma organização, estrutura, porque o corpo está todo interligado, né? Então hoje é difícil, por causa das barreiras nacionais, ver esses ministérios em aliança. Ver um apóstolo, um profeta, um pastor, um mestre, um evangelista trabalhando regionalmente ou mundialmente em alianças, sob uma supervisão de uma liderança, talvez nesse caso seria uma liderança apostólica, né? A gente não vê tanto isso organizadinho, mas vê esses ministérios atuando, né? E eles não são da igreja, né? Eles foram dados da igreja local para o corpo extralocal, para todas as igrejas, e depois eles voltam às igrejas para poder fazer esse trabalho que está ali, ó, plantar, equipar, aperfeiçoar, organizar, treinar, supervisionar igrejas locais, né? Esse supervisionar é no sentido espiritual, no sentido funcional da igreja, não administrativo. O administrativo é da igreja local, é a autonomia dela, que são o corpo colegiado, presbiterial, né? Ou no nosso caso, os pastores, porque o nosso governo é episcopal. Então, mobilizar, chamar, discipular, treinar, enviar novos ministros da palavra. Quer dizer, eles vão nas igrejas locais, equipam, treinam, plantam estruturas de crescimento, desenvolvimento, e além disso, fazem mobilizações para Deus levantar outros ministros da palavra. Isso está lá em 4:11 de Efésios, esse texto, né, onde fala que Deus deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores, visando o aperfeiçoamento dos santos. Será que essa igreja foi aperfeiçoada? Para isso parar de existir? Para não ter mais apóstolo, não ter mais profeta? A igreja já ali no primeiro século, 100 anos, né, começando agora, aliás, estava começando a igreja, já terminou a igreja, está tudo certinho. Sendo que a igreja tem uma dinâmica da história, ela vai nascendo, e toda a igreja nasce, né, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma experiência, ela precisa do equipamento desses homens. Pensa, antigamente todas essas casas aí eram edificadas só com pedreiros simples. Uma vala lá, fazia, blá. Hoje, as casas, em sua maioria, existe uma lei orgânica do município que tem que ter projeto. Então faz com projeto de engenharia civil, engenharia arquitetônica, a elétrica, e assim vai, todos os tipos de engenheiro trabalhando naquela construção. Eu pergunto, esses engenheiros que trabalham, o pedreiro,
mestre de obra, servente, eles ficam morando nessas instituições, nessas casas? Não, eles só fizeram o trabalho e saem. Quando precisar novamente, faz reformas, reestruturam, faz mudanças e saem de novo. E quem fica ali? Os seus donos legais, ou a sua instituição legal, que continua tocando aquele prédio, aquela instituição. Então esses ministérios, eles são chamados volantes, ministérios que giram, que rodam, né? E por N situações, esses ministérios foram desativando. E é isso que eu já falei para vocês. Quando eu fui lá, eu recebi um livro, Verdades Atuais da Igreja, que há uma revelação profética que tudo que a igreja se perdeu no decorrer dos séculos está sendo retomado, está sendo restituído, está havendo uma restituição. Está restituindo o que se perdeu, né, para que a igreja continue no seu crescimento. Então muitas coisas de fato se perderam. No ano 300, o catolicismo entrou e ali se foi, o Espírito Santo se foi, né? A palavra se foi. Olha para você ver, não tinha palavra, foi tirada a palavra das pessoas, foi tudo invertido. O sacerdócio dos crentes, de uma forma geral, acabou, era só o sacerdócio único, né, dos oficiais da igreja. Foram tirados, a igreja não era mais uma igreja sacerdotal, existe o sacerdote, só ele que é, né? Aí entra a questão dos rituais, dos dogmas legais de salvação, através dos sacramentos do catolicismo, que salva as pessoas. Então tudo isso foi roubando uma salvação genuína, do evangelho genuíno, do novo nascimento. Aí você entra na igreja, é salvo pelo batismo. Por isso que criança tem que ser batizada, porque não pode morrer com a criança e morrer sem ser batizado, está condenado. Então batiza a criança, né? Faz as missas, tudo isso ficou ali. O catolicismo com 1500 anos de história, né? O Deus não 300, 1200 anos de história, ficou aí mandando isso, falando que é assim, mostrando que era assim, todo mundo bebendo dessa fonte. Todo mundo, lógico, tinha muitos homens de Deus, mulheres de Deus, igrejas de Deus, que continuaram, que não entrou nessa denominação do catolicismo romano, que não entrou nessa instituição, que não entrou nessa questão falsa, dessa falsa igreja. Eles continuaram sendo a verdadeira igreja, reprimidos, e vai para o deserto, e vai para não sei para onde, e estão escondidos do lado, a igreja continua firme. Mas como você vai ter uma estrutura organizada, você tem muita coisa que não pode? Então foi se perdendo esses missionários itinerantes, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, que iam à igreja, que pagam a igreja. Por exemplo, Paulo chegou para Timóteo: vá a Creta e põe lá em ordem o que dá resta, estabelece presbíteros lá. Não. Então um apóstolo está designando um cooperador do seu ministério para ir em uma determinada igreja e organizar algo que está faltando. Ele não podia ir, ele tinha a esfera de ação de Paulo era muito grande, tinha muitas igrejas sob a sua supervisão apostólica. Então ele tinha um conjunto de obreiros com a mesma unção apostólica que ele, servindo as igrejas. E geralmente eles tinham, era o evangelista também, era o mestre também, e faziam os papéis necessários que a igreja precisava. Então eles atendiam às necessidades da igreja, o que precisava na hora de plantar, precisava na hora de reformar ou conceder. Então, voltando, a igreja está passando por esse processo de reforma. Há uma ideia, e eu creio nessa ideia, que Deus está restituindo todas essas coisas. Uma igreja que adora, uma igreja que tem os ministérios da palavra, né, que aceita os ministérios da palavra, a igreja que volta ao Espírito Santo, com a força vital, a essência dela mesma, a vida dela está nele. Então, essa igreja está sendo restaurada em todos os seus aspectos. A unidade da igreja foi perdida, porque as denominações criou barreira, levantou muros, né? E aí cada denominação tem o seu jeitinho de maneira de conduzir, então temos uma dificuldade. Talvez nem sendo necessário tirar as placas, mas está havendo uma restituição das coisas. Então, bom, isso está acontecendo e isso é importante, né? Então deixo isso aí bem claro aí para os irmãos, esta ideia, né? Começou só. Tá. Só que, desculpa, só para os irmãos verem aqui. Você tem que dizer? Não, não precisa não. É só para os irmãos entenderem, né? Então eu creio nesse corpo local, assim que cremos, né, pela palavra de Deus, e no corpo de Cristo, tá? Extra local.
fora da localidade, né? Esse extra-local, então, isso aqui eu sou que não posso usar Maria para desenhar. Eu sou Maria na casinha. Toda pregação tinha uma casinha para fazer. Glória a Deus. Então tá lá. Bom, então este corpo local, aí você vê a relação que há entre eles. Esse aqui é do ministério, esse aqui é do ministério da palavra, né? Esse aqui é do ministério dos dons. As coisas do Ministério dos Dons é baseado no 1 Coríntios 12. No versículo 12, né? Aqui está lá, todos os dons, né? E é uma quantidade de dons, né? Os dons, não só do Espírito Santo de Deus Jesus, mas nós podemos definir os dons, dons da palavra, dons do Espírito e dons da graça genérica. Essa aqui não é muito comum. Graça genérica, ou seja, tem muitos. A graça de Jesus é abundante e ela é derramada, né? De uma maneira assim, de forma ilimitada, né? Então temos habilidade. O que é um dom? Dom é uma habilidade, uma capacidade que a gente recebe, um poder, uma força. Agora escuta bem, pastor, tem tanto dom para a gente não ver esses dons, né? Sabe por quê? Não vê? Porque foi nos roubado a estrutura. Se tem uma estrutura de seminário, tem alunos, tem professores, tem um lugarzinho, tem isso. Então temos uma estrutura e temos os alunos. Por que vocês estão aqui? Porque foi dada a vocês uma estrutura. Então, se não é dada uma estrutura do 5 ministérios, não temos. Se não é dada uma estrutura, por exemplo, eu ouvindo quem? Esqueci o nome do irmão. Então, eu nunca tinha visto até então. Ele ministrando Tom Jones, o nome dele, Tom Jones. Ele é lá nos Estados Unidos, são Vozes dos Apóstolos. E eles têm um ministério aqui no Brasil. Eles vêm no Brasil. Aí eles fizeram uma coisa que Deus tem usado a gente, nós já temos experiência nisso aí. Palavra do conhecimento, é um dom. Uma habilidade que você está orando para as pessoas, no treinamento de administração, você tem na mente, flui na sua mente, um tipo de situação. Ou um quadro mental, ou um pensamento. Algo que você não sabe até a hora precisar como vem, mas você sabe daquilo que aquilo ali é sobre aquele assunto. Então, uma palavra só, tipo assim, São Paulo. Você não sabe dizer muita coisa, olha, a palavra São Paulo. Mas aquela palavra São Paulo é uma palavra que está trazendo naquele grupo, que significa para alguém. É alguém que está numa situação pessoal de São Paulo, enfim. Né? Corpo doente, de repente um órgão foi dado, né? É um ouvido, uma garganta, é uma circulação, enfim, as palavras vêm. Então, nessa hora, que é uma reunião específica para isso, né? Por isso tem que ter estrutura. Aí a gente não tem reuniões para os dons em ação, ou para aquele dom específico. Uma reunião só para falar do conhecimento. Vocês vão ver, se nós parar aqui, e começar, a gente vai fazer uma reunião da palavra do conhecimento, e começar a buscar, e começar pessoas que têm essa habilidade, começar a receber. Aí, lá na experiência deles são uns 20 que vêm dos Estados Unidos com eles. E vamos ministrar então na palavra do conhecimento, que é essas orientações de conhecer uma coisa oculta para que o Senhor opere delas. Porque quando está dando a conhecer, porque quando tiver assim, o Espírito está diagnosticando, quando o médico vem, quando faz diagnóstico, tem tratamento. Então isso é lógico. Não é só para falar que conhece, porque tem que ter toda uma estrutura. Dado o conhecimento e vem a ação operacional imediata do poder para tratar tudo ali. E além da palavra do conhecimento, tem a palavra da sabedoria, que são dons que operam em sincronia. O conhecimento é informar algo oculto que ninguém está sabendo. Como também o discernimento de espírito. O indivíduo tem a capacidade de saber quantos espíritos. Um irmão lá chegou para o pastor chamado numa administração chamada Quinta da Bênção. E essa Quinta da Bênção é tudo uma estratégia também para despertar um pouco para a bênção. Aí o resultado, e para receber a bênção de Deus. Aí ele falou assim: olha, na esquina, ele está lá. Eu estou vendo uma reunião dos demônios reunidos, um grupo lá, uns 3 ou 4, e eles estão falando sobre essa reunião e estão posicionados estrategicamente ali. Ele acabou de falar aquilo, tal. Isso chegou uma pessoa, de uma família, que Deus está usando, está justamente no ponto onde aquela reunião estava acontecendo.
E ontem, por exemplo, estamos tendo uma grande batalha espiritual para a libertação, porque essa família é a família fundadora da cidade, do nosso distrito. São os fundadores, são netos do fundador, usuários de droga, dominados por demônios, e a batalha está ferrenha na casa do pessoal. Estão vendo coisas, vultos, então uma coisa terrível. Então esse irmão teve lá. Outro teve um sonho de 3 ou 4 demônios fazendo uma circulação na praça. Então, quer dizer, o que é isso? Discernimento de espírito. Está fluindo nessas pessoas. Certo? Agora é importante, a pessoa pode ter num momento uma palavra de conhecimento, não sei, e não ter de fato o dom. Agora o importante é descobrir que tem e começar a operar nele continuamente. Tem hora que pode vir uma unção e alguém acontecer aí de ser usado e não ser mais. Um dia eu falei, não uso falar mais, um dia eu não uso isso mais. Mas se você começar a soltar e a se pôr, é aquilo, né? Você quer ter um pensamento? Pense, o pensamento virá. Você quer ter um sentimento? Exponha seu sentimento, sua emoção, que o sentimento virá. Quer um pensamento? Exponha a sua mente, que o pensamento virá. Então, se nós queremos uma palavra de conhecimento, exponha para receber. Entra no alvo deste dom. Se exponha com coragem. Senhor, eu estou aqui. O Senhor quer me usar em qual habilidade dessas? E de repente aquilo vai se repetindo, e você vê que você foi contemplado com essa graça de Deus. E aí depois que você sabe que você tem, meu amigo, é só aperfeiçoar, é só crescer, é só fazer um seminário no dom. Nós temos seminário de curas, dos dons de cura? Temos seminário para profecia, porque tem gente que não sabe nem profetizar, tem um dom e não sabe profetizar, não sabe como lidar com a profecia, porque não tem um estudo, não tem nada que ajude a ter habilidades naquilo. Um indivíduo é um profeta de Deus, mas ninguém treina, ele fica lá perdido, se envolve com outras coisas, porque o dom dele, ele não tem uma estrutura para poder desenvolver, não houve uma escola. Então, muita gente faz um estudo bíblico dos dons e acaba por aí. Mas seria uma escola de treinamento, para que aquilo fosse praticado. Já imaginou? Aí, voltando ao Tom Jones, ele levou uns 15 lá com ele, tudo para ser usado na palavra do conhecimento. Interessante, ele começou e o microfone foi passando. Cada um deles foi recebendo uma palavra e comunicando aquele auditório. E Deus confirmando e puxando as pessoas para vir à frente, gente, sendo abençoados com aquelas palavras de conhecimento. Então, bom, isso é algo que nós precisamos orar, precisamos buscar, né, para que esses múltiplos ministérios, múltiplos dons, múltiplos serviços com esses dons, múltiplas operações de Deus em Coríntios, possam estar acontecendo entre nós. Amém? Então, agora os obreiros que estão orando com a gente, no seu momento de ministrar os dons. E agora vamos lá, vamos soltar aí. E eu deixo, vamos aí. O camarada fica um pouco meio constrangido, meio exposto, mas vamos buscar. Se Deus não vem falar nada. E outra coisa, problemática, a gente diz, não, e se eu falar coisa errada, eu fico com medo. Não tenha medo, seja sábio. Eu estou tendo aqui um pensamento dessa palavra. Se isso significa alguma coisa para alguém, Paulo dizia assim, está me dando a entender. Eu não estou. Agora tem gente que é muito ousado, né? Igual o irmão falou, leia aí, Samuel, exemplo, 3:45. Aí na hora, cadê o 45? Então tem gente que não precisa disso, podia falar assim, eu estou tendo aqui uma palavra em Samuel, né? Mas para que ser tão se o camarada não está meio inseguro, positivo, para que ser tão incisivo lá e quer cravar algo que não tem necessidade, né? Ele pode estar dando a entender, estou tendo um sentimento, está vindo em uma intuição, né? Pode ser, seja mais humilde, mais genérico, né? Até que dom você vai ter mais segurança, mais confiança, mais certeza, né? Ou fala a palavra. Se não significar nada, se significa para alguém, nos procure depois. Agora o sujeito vem aqui, você tem que vir, Deus está falando, e expõe a pessoa na frente, fica aquele. Ninguém, pastor. Se fala que tem alguém, não tem ninguém. Pois olha aí, que vexame, né? Olha, aí seja humilde, eu estou recebendo, talvez se alguém estiver aqui com essa situação, pode te procurar depois, ou se você quiser se manifestar, né? Aí você não está se expondo, talvez você se equivocou mesmo, ou a pessoa chegou a uma situação difícil. Agora, se você for um alto
de dar capacitado, alto nível, porque tem gente que, ó, é bom um velhozinho, um senhorzinho lá no Rio de Janeiro, ele encarou, ó, você, vem, a menina fez, bom, você ganhou algo esses dias. Não, senhor, não ganhei nada. Mas claro, e eu na reunião, ele olhou para ela, não ganhou, colocou a mão assim do lado, e olhou dentro do olho dela, você ganhou sim. Um anel, uma pulseira, e foi falando as coisas que entendi, né? Você ganhou sim. E ficou, e ela não ganhou, e ficou ali. Aí a mãe da menina falou assim: minha filha, você esqueceu? O que? O seu namorado te deu esse anel? Ah, é. Realmente, ele pega o anel e coloca isso na mão. Eu estava assim, estava numa reunião de consagração do Rio de Janeiro, as reuniões fortes, muito poderosas que eles fazem, muito humildes também. Aí ele falou assim: quem quer pegar o anel? E foi levando o anel para ele. Nossa, quem quer pegar esse anel? E ninguém pegava o anel. E mandou a menina ir para o canto da parede. Vai lá, faz um favor. Ela ficou lá e começou a tremer. E ninguém pegava o anel. Aí a mãe falou assim: eu pego o anel. E olhou para ela: minha filha, eu quero ser liberta. Vou pegar o anel. E quando ela pegou o anel, ela caiu de uma forma tão violenta. Aí eu falei: cara, não tem demônio, não. Tem demônio. Não manifesta demônio. Ela caiu de uma forma tão violenta, se fosse um show, a gente sabe como é que é, mas ela que podia arrebentar com o chão, a voz ela bateu com o chão, isso, rolando para lá, rolando para cá, rolando para cá. Aí ele olhou para ela e disse: vem cá, está vendo? Está na sua mãe, é o que está perturbando a sua vida, você vive uma vida inquieta. Aí ele caiu, vem, quando ela chegou perto, nem chegou, ele limpou as mãos, ela já caiu também, e as duas para lá e para cá, caindo e tal. Aí o que ele me faz? Ele vira para um garotinho de 5 anos, parece que é neto dele, e falou assim: puxa. Aí o menino falou assim: hoje eu quero dar o voo. Hoje eu quero dar o voo. Então tá bom. Ele foi lá e mandou sair do aeroporto. Olha, irmão, incrível. Tem muitos outros que eu poderia contar aqui. Ele falando com precisão assim, das pessoas. Né? Essa então, uma mulher com uma dor de cabeça. Pessoal, tem uma pessoa com dor de cabeça aqui, por favor, vem cá. Eu vou orar com você. Aí levantou uma mulher gestando. Aí tá bom. Ele chegou, olhou para ela, estava gestando, tomada também tem a sua sabedoria. Orou por ela, falou: muito bem, você pode sentar. Falou assim: bom, a senhora que esteve aqui, olha, esse espírito que estava perturbando a senhora, era um demônio que foram lá no cemitério, pegaram um crânio, tiraram o crânio lá e colocaram o seu nome dentro. É por isso que a cabeça não para de doer, tá bom? Mas só pode sentar. E falou assim, quando ela sentou, falou assim: ó, agora vai cair outro lugar nela. Quando ele acabou de falar, o cara lá no canto, tá! Deu aquele grito, que louco, e saiu com o mão para fora, e bate daqui, o obreiro segurou, traz para cá. Desse jeito, o domínio que ele tinha, controle sobre as coisas. Bom, então é isso aí. Quantas horas você? Falta 2 minutos para terminar isso. Então pronto, nada. Então é isso. Então aqui estão os dons, como está falando aqui. O professor está falando sobre, vai existir a escola dos profetas, né? Na Bíblia tinha escola dos profetas. Então, lá tinha entendimento, é ensinado ali. É ensinado tudo sobre a questão das profecias. Então é importante escola desses ministérios, apóstolo, profeta, pastor, mestre, e dos dons especificamente também, né? Dons de operação de milagres, coisa maravilhosa, operar milagres. Existe escola de operador de milagres em muitas igrejas. A gente fala assim: não estou vendo mais. Não está vendo? Tem uma estrutura chamando, despertando, levando para uma prática, igual você estava dizendo, tem um tipo, pastor, de coisas mais práticas. Me marcou. Porque é muita teoria, passa teoria, aula de teoria lá, e nós vamos para uma experimental mesmo, conhecimento do experimento, da realidade, operação de milagres. De repente tem muitos operadores de milagres no nosso meio, né, com esse dom, o indivíduo não sabe. Eu estava ouvindo o Francis Chan agora, um dia desse, que tem uma habilidade para tratar de relacionamento, de intimidade com Deus, que coisa maravilhosa. E eu ouvi lá no São Paulo, né? Nós estivemos lá, eu ouvi ele falando, e aí ele disse, né, que muitas coisas existem, que hoje só assim, a ciência está mostrando para nós que nós não sabíamos que existia.
mais excessiva. E quantas coisas dentro do mundo espiritual nós estamos aí? Existem, talvez está dentro de nós, e nós não estamos fazendo uso. Por falta de conhecimento, por falta, ou temos a tal da informação, mas não vamos para a prática, a atitude prática de tomar uma decisão de ir para um treinamento. Isso é uma experiência, né? Isso tem que ser cada um de nós também. Ah, mas não tem, então eu vou esperar, não. Começa você, ué. Agora você está sabendo aqui que você pode saber. Ah, mas não tem estrutura, como o senhor disse, então eu vou ficar acomodado. Não. Se não tem a estrutura, faça você, ué. A sua experiência, vai para o Senhor. Nós investir nessa área. Tem que falar do mundo sobrenatural, mas não está tendo nem um passinho fora do barco. Não consegue, dentro do barco, você vai mergulhar, não vai andar sobre ondas, não vai. Eu quero andar sobre as ondas, não sai do barco. E pula, eu ando, eu cheguei. E fica. Não é assim? Pedro, quer andar sobre as ondas, meu amigo? Então vem. E aí, certamente, eu penso aqui, você me chegou e. Algum estava cheio de medo, cheio de dúvida. Né? Ali no barco, só ele conseguiu andar. Mas ele conseguiu, né? Ele pisou por lá, então tem que ter essa ousadia, sabe, irmãos? Nem que você quebra a cara e mostra. Meu Deus, a gente tem que ter humildade, eu errei. Esse mesmo que falou que o texto estava e não é. Olha, um dia eu pregando em Ibativa, eu falei, Deus revelou a palavra de Daniel, o nome da palavra é Beltesazar. Não tinha nada a ver, estava tudo errado. Aí pastor falou, gente, eu me equivoquei. Não é a revelação que é Beltesazar, é o homem, é uma pessoa. Houve um equívoco, Tem que ter humildade para voltar e corrigir o erro, mas você não pode parar. Eu parei por causa disso? Não, vamos lá. Quero aperfeiçoar. Oi, pode falar. Nessa questão aí de profeta e dons, o que tem acontecido muitas vezes? Alguém ele se levanta com esse dom, e a primeira coisa que é feita com ele é colocar na prova. E talvez o primeiro deslize, ou o primeiro algo, ele pode cair, pastor. Cair na fé e na graça. Eu vi que o senhor está querendo incentivar os dons. Isso, exato, muito importante. Mas quando a pessoa começa a ser usada, a primeira coisa que a igreja faz é colocar ele à prova. Não o indivíduo. Será que é verdade? Será que foi Deus? Será que aconteceu? Então, por essas coisas que a pessoa tem que saber lidar. Foi colocado à prova, realmente tem. Isso aí é normal. E é importante que seja submetido à prova. O camarada não vai correr nas provas. Agora, existem aqueles caras críticos, aqueles caras que estão incrédulos, e o indivíduo está sendo usado, tem que saber lidar, e não travar o coração por causa de alguém não creu, alguém não deu atenção. Jesus foi num lugar onde operava um milagre, porque as pessoas não creram, e mesmo assim foi para outra cidade lá creram, e ele fez a obra. Não para sair da igreja, mas para saber lidar com a situação, com sabedoria, não travar o coração, não se reprimir, continuar avançando para a glória do Senhor e continuar exercitando o dom, continuar. E se errar, seja humilde, volta, realmente eu errei, falhei aqui. Porque aquilo, o cara quer ser preciso demais, né? E não, é igual que acontece em todo mundo, se o cara quer ser exagerar na dose, está errando mesmo. E tem muitos capazes aí, outra coisa, mesmo os grandes que sabem lidar com a situação, tem hora que eles comentam com umas gafas aí, alguns erros. Pode saber, nem todo mundo é passivo. Aqui a gente um excelente motorista, filho do Dr. Rubens, como é o nome dele? O Rubinho e o outro. O Carlinho parece. O cara era uma máquina para dirigir. Ele era um piloto e tantos. Mas é o que mais batia. Então, quem é usado, quem é capaz, dá essas. Mas tem que fazer o quê? Gente, vamos agora encerrar, tá, Francisco? Para nós termos aqui porque a nossa matéria também, essa teologia ministerial, é um conteúdo. E agora estamos aqui no nosso livro, cadê que está com você aí? Tá? Então, glória a Jesus, né? Então, bom, nós temos uma outra matéria chamada Pragmática Eclesiástica. Essa é uma matéria da igreja, que está dentro do conteúdo de teologia também ministerial, né? Mas ela tem o nosso livro de roteiro, nosso livro de apoio, que é o Ministério Lead, e nós vamos então valorizar essa aula, porque ela é muito importante. Então, a gente vai sempre fazer